favor. Livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 2. Se você está aqui nessa noite, preste atenção nessa palavra. Ela é para você. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, verso 2. Diz assim, ó: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas coloridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Verso 10: contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ainda no livro de Gênesis, vai na frente um pouquinho, lá no capítulo 41 agora. 41, verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem é o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo semelhante. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Verso 46, para encerrar. Era José de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Quero te fazer uma pergunta. Quem aqui tem sonhos? Levanta a mão, só para saber quem são os sonhadores que estão aqui. Você tem sonhos? E eu quero te fazer outra pergunta. Como estão os seus sonhos? Engavetados? Apagados? Desconectados? Mortos? Como estão os seus sonhos? O texto que nós lemos, eu até hoje li um pouco mais, né, uma quantidade maior de versículos, mas eu fiz questão de trazer para você a história de José em dois momentos. O momento onde José tem os dois sonhos,
onde o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, e onde os feixes de trigo da família se prostravam diante dele. Mas logo depois eu li um outro texto para você. O texto que mostra o momento exato quando Faraó, o rei do Egito, ele tem 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, nenhum dos seus magos conseguiu desvendar, decifrar. E José estava no cárcere, vamos falar disso lá na frente. Mas ele interpretou o sonho de Faraó. E Faraó naquele momento fala: hoje eu estou constituindo você como primeiro-ministro, como governador do Egito. Eu te falei do mesmo personagem em 2 momentos diferentes. Na hora que tem o sonho e na concretização desse sonho. Eu não sei se você sabe, o texto começou falando, o primeiro verso que nós lemos e o último fala do tempo que José teve que esperar para a realização dos seus sonhos. A Bíblia começa falando, no capítulo 37, fala: essa é a história de Jacó, quando estava peregrinando na terra do seu pai. Logo depois, Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, ele, de alguma forma, ele deixa um pouco Jacó de lado. E desde o verso do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, ele só fala de José. Eu sei que falar do filho também fala do pai. Eu sei que agradar o filho agrada o pai. Até falei isso com o Theo hoje, né? Agradou minhas filhas, me agrada. Mas o interessante é que Deus ali, ele instruiu Moisés, eu acho que revelou de alguma forma, né? Inspirou ali, para que nos mostrasse a história desse jovem, que apenas com 17 anos, ajudava os seus irmãos a apacentar as ovelhas do seu pai. Mas repare que só com 30 anos os sonhos de José foram realizados, foram concretizados. Repare que por 13 anos José precisou passar por um processo. E talvez seja uma das grandes dificuldades das pessoas nas igrejas, entender que existem processos. Irmãos, Deus vai realizar os seus sonhos, amém? Pena que nem todo mundo crê, mas eu vou repetir para você acordar. Deus vai realizar os seus sonhos. Eu creio, irmãos. Eu vim para cá, para essa terra, tem 2 meses, mas eu tenho sonhos com esse lugar. Vou compartilhar com você um sonho que eu tenho, cheguei a me arrepiar. Eu tenho um sonho de ver essa igreja lotada. E a gente discutindo o que nós vamos fazer com tanta gente. Vamos fazer 3, 4 cultos no domingo, porque vai ficar pequeno, até nós comprarmos um novo local para poder acomodar todo mundo. Eu já sonho com isso, irmãos. Todos os dias, domingo pela manhã, quando eu estou aqui orando antes do culto com a pastora, nós estamos profetizando, estendendo as nossas mãos todos os dias para essas cadeiras. Vocês não sabem, nem os bispos sabem, vou saber agora. Nós estamos ungindo essas cadeiras, estamos orando cadeira por cadeira, para quem sentar aqui ser impactado pelo poder de Deus. Agora, não adianta eu falar: Senhor, enche a igreja, se eu não fizer nada, ou se eu não entender que existe um processo. E esse processo, José passou. José passou por esse processo, irmãos. Então, qual o processo que José teve que passar ou enfrentar para ver os seus sonhos realizados? Primeiro, a traição. Eu falo de modo geral: traição de amigos, familiares. E se você já passou por isso, eu queria que você, nesse momento, se inspirasse um pouco na vida de José, porque José teve que enfrentar e superar a traição dos próprios irmãos. Eu não li aqui para não ficar muito grande, muito extenso, mas José, ele foi pego pelos irmãos. Os irmãos olharam de longe e falaram assim: olha lá, ó, o grande sonhador, o sonhador, vamos matá-lo. Só que um dos irmãos fala: não vamos matar não, vamos jogar ele na cisterna, está sem água, vamos jogar na cisterna. Em algumas versões diz cova, né? Mas era numa cisterna. E ali, José é jogado numa cisterna e logo depois vendido pelos próprios irmãos para uma caravana de ismaelitas comerciantes. A história de José, o processo de José começa exatamente com uma traição, irmãos. Na verdade começa com um sonho, mas durante o processo ele tem que enfrentar a traição da própria família, dos próprios irmãos. Eu vou te falar algo, talvez eu repita isso algumas vezes se eu lembrar. Mas quantas vezes na Bíblia você vê José murmurando? Nenhuma. Nenhuma vez você vê José murmurando e reclamando da vida. Os meus irmãos me traíram, eles me jogaram numa cisterna. Você não vê José reclamando dos irmãos nem da família.
Na verdade, depois que ele vira primeiro-ministro do Egito, governador do Egito, a família vai lá para poder ter o cumprimento da promessa do sonho, e eles vão lá buscar alimento no Egito. Mas a verdade é que José, antes de qualquer coisa, tem que enfrentar a traição. Irmãos, ninguém quer ser traído em hipótese alguma, em nenhuma esfera da sua vida, em nenhuma área da sua vida, ninguém quer ser traído. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos ser um pouco mais resistentes com os empecilhos que aparecem no nosso caminho. O que eu percebo nos dias de hoje é que nós estamos desistindo com muita facilidade. Eu estava ensinando isso para a Teté, para minha filha mais nova, esses dias. Eu lancei um desafio para ela, que ela está aprendendo a ler ainda, está um pouco atrasada na leitura. Muito inteligente, mas a leitura está um pouco atrasada. Aí eu falei, se você ler Salmos 23, eu vou te dar um presente. E ela, no primeiro dia, leu o primeiro verso, o segundo verso, e o terceiro, pai, eu acho que eu vou desistir. Aí eu fui contar para ela a minha história. Eu falei, se eu fosse desistir de muitas coisas, você não teria nem nascido. Quando você crescer, você vai enfrentar muitos desafios, minha filha. E você vai desistir por causa de um desafio tão bobo como esse, ler Salmos 23. Você não pode parar por causa de um desafio. O desafio não pode ser mais forte do que o seu Deus. O desafio não pode ser mais forte do que a sua fé em Deus. Você precisa perseverar, você precisa continuar. E se você tiver dificuldade, o papai está aqui para te ajudar. O papai não vai ler para você, mas o suporte que você precisa eu vou te dar. Porque no momento certo, nos seus desafios, Deus vai colocar as pessoas certas do seu lado. E ela entendeu, está continuando. Não cumpriu o desafio ainda, mas vai cumprir, em nome de Jesus. Mas José precisou vencer esse primeiro desafio do processo. Irmãos, todos nós estamos num processo. Não adianta você querer obter resultados. Irmãos, nós estamos profetizando para que essa igreja fique pequena, mas tem um processo. Se Deus mandar amanhã, amém, mas eu sei que existe um processo. Deus precisa tratar comigo, com a minha esposa. Deus precisa trabalhar com todos nós. Mas existe um processo, e durante o processo, eu preciso ser inteligente e sábio para entender que no momento do processo, nessa trajetória, eu preciso superar todo e qualquer desafio. No verso 19 do capítulo 37 diz: e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora e matemo, e lancemos numa dessas cisternas, e diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Vão tentar matar os seus sonhos, não pare por causa disso. Vão tentar te paralisar. Eu não estou profetizando sobre a sua vida não, tá? Mas todos nós passamos por isso, irmãos. Pessoas vão tentar matar os seus sonhos. Você não vai deixar, em nome de Jesus. Você não pode deixar que ninguém te paralise, que ninguém atropele e mate os seus sonhos. Se Deus te deu sonhos, Deus vai realizar, vai te dar condições de realizar. Mas tem um porém, tem um segredo nesse texto. Tem um segredo, irmãos. Quando se trata de sonhos, nem ficar sentado e clamando: Senhor, realize os meus sonhos. Não. José, não vamos ler lá na frente, José trabalhava o tempo todo. José virou escravo na casa de Potifar. José trabalhou no cárcere. José não estava parado. José trabalhava o tempo todo, irmãos. Então, Deus vai realizar os seus sonhos, amém? Deixa eu recapitular como me coloquei. Deus vai realizar os nossos sonhos, amém? Mas não fique parado esperando cair do céu, porque não vai. Entenda que existe um processo, mas existe a minha dedicação e a sua. Isso faz toda a diferença, amém? Segunda coisa que José precisou vencer no processo: a injustiça. José teve que enfrentar a injustiça da mulher de Potifar. Capítulo 39, verso 7 diz: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, senão a senhora, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ela à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que da casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Irmãos, uma das piores coisas que nós podemos enfrentar é a injustiça. Eu vou falar por mim, irmãos, não me acusa de algo que eu não fiz. O meu senso de justiça é muito aguçado. E é natural que nós sejamos assim. É claro que eu tenho um Deus que peleja por mim, eu confio no meu Deus. Mas nós precisamos entender que no processo, pode ser que a injustiça tente nos paralisar e matar os nossos sonhos. Quer ver uma injustiça? Vou te contar uma história, foi verdadeira. Um dia, um garoto de uma comunidade muito carente, de uma cidade grande, chegou para o pai e falou assim: pai, eu vou fazer pré-vestibular e vou ser um grande médico. E o pai falou assim: como? Você quer ingressar na faculdade? Como? Eu sou catador de lixo. Sua mãe era empregada doméstica, mas perdeu o emprego no mês passado. E você vem com essa história de que você vai ser um grande médico? E imediatamente aquele jovem baixou sua cabeça e não mais estudou para ser médico. Sabe o que aquele pai sem sabedoria fez? Matou o sonho do filho. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você pensar nos seus sonhos, ouvir os sonhos de alguém, não olhe para a realidade momentânea, olhe para o futuro. Você não sabe o que Deus vai fazer de você, de uma criança no futuro. Irmãos, às vezes nós passamos por crianças e nem percebemos, mas o futuro pode ser um futuro presidente da república, pode ser um grande juiz, pode ser o prefeito da cidade do futuro. Nós não podemos ser injustos com as pessoas e matar os sonhos das pessoas. Tem um segredo, irmãos, nos sonhos. É os sonhos estarem conectados com o coração de Deus. Repare que José não teve o sonho por si só. Deus plantou esses sonhos no coração de José. E o próprio Deus que plantou os sonhos no coração de José fez com que ele tivesse a alegria de ver os sonhos realizados. Mas em nome de Jesus, não deixe que a injustiça, com o que falam de você, porque falam de mim, porque falaram mal de mim. Irmãos, eu também não gosto, mas não esquente cabeça com isso não. Nós damos mais ouvidos porque as pessoas falam do que para o que Deus fala. Uma pessoa fala: ai, aquela pessoa ali é metida. Aí você: ai, falou mal de mim. Mas Deus todos os dias fala com você através da palavra, ou deveria. Se você abrir sua Bíblia, todos os dias Deus vai falar com você. E a minha Bíblia diz em Romanos capítulo 8, se eu não estou enganado, o verso 34, 35, diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas muitas pessoas têm a dificuldade de entender e acreditar no que Deus diz a respeito dela. Mas uma pessoa faz uma crítica. Irmãos, críticos é o que mais tem no mundo hoje. Nós precisamos de pessoas que incentivam mais e criticam menos. José teve que enfrentar a injustiça. Não era para José ser preso e ir para o cárcere. Ele não fez nada àquela mulher, muito pelo contrário. Ele falou com ela: Potifar me confiou essa casa, ele não sabe nem o que acontece, ele confia em mim, eu administro tudo, ele colocou tudo na minha mão, menos a senhora. Eu não tenho o direito de fazer isso, até porque eu não vou pecar contra Deus. Irmãos, durante o processo, você vai ser tentado a pecar e fugir do propósito. Se você tem um propósito, se você tem um ideal, se você tem uma meta, um sonho, não deixe que nada nem ninguém te paralise. Não deixe que nada te paralise. Não deixe que nenhuma palavra, nenhum olhar, nenhum julgamento, nenhuma injustiça, nada fale para você recuar.
Terceira coisa que ele precisou vencer: a solidão. E talvez seja uma das coisas mais temidas pelas pessoas nos dias de hoje. José teve que enfrentar a solidão na prisão, irmãos. No capítulo 39, verso 20 diz: e o Senhor de José o tomou, no caso aqui Potifar, né? E Potifar tomou José e lançou-o no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Verso 21 diz: mas o Senhor, porém, era com José. Essa convicção faz você perseverar. É essa certeza que faz você olhar para a sua missão, para o seu objetivo, para o seu alvo, e não parar. É essa convicção de que o Senhor está com você. O bispo citou aqui o texto que eu ia ler. Jesus declarou algo, irmãos, nós precisamos tomar posse disso. Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias. Mas, irmãos, por que no dia que você está triste, ou no dia que você é criticado, no dia que você é julgado, no dia que você enfrenta uma dificuldade, você se esquece disso? Deus não está com você só no momento da alegria, não. Deus está com você todos os dias. Todos os dias. Porque nós estamos esquecendo disso, irmãos. Nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco. Você não precisa ver Jesus, você não precisa sentir Jesus. Ah, me arrepiei, ai, senti a Você não precisa. Você precisa crer que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa crer nisso. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Dificuldades todos nós passamos. Muralhas na nossa frente, todos nós enfrentamos. Gigantes se levantam para tentar nos paralisar. Mas nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos, irmãos, desistir dos nossos sonhos. Nós não podemos desistir do nosso objetivo. Quais são os seus sonhos? Como estão os seus sonhos dentro do seu coração? Existem pessoas nessa noite aqui que já não conseguem enxergar o seu objetivo, o seu ideal. Existem pessoas nessa noite que já não conseguem sonhar como sonhavam antigamente. Sabe por quê? Porque em algum momento a injustiça, a insegurança, qualquer uma dessas coisas te fez paralisar e esquecer dos seus sonhos. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta, sem objetivo. Se você sabe qual é o seu objetivo, se você sabe, se está claro na sua mente e no seu coração qual é o seu propósito de vida, irmãos, relaxa, confia no Senhor, porque Ele está contigo todos os dias da sua vida. Você só precisa fazer a sua parte. Persevere, trabalhe pelos seus sonhos, lute por eles, proteja os seus sonhos, mas não deixe, irmãos, não deixe que o diabo roube e mate os seus sonhos. Deus hoje vai trazer um avivamento no seu coração, vai ressuscitar os seus sonhos. Amém? Deus hoje vai trazer um tempo novo sobre a sua vida, e você vai voltar a sonhar. Você entrou aqui desistindo da sua vida, mas você vai sair por aquela porta, sonhando novamente em nome de Jesus. E não importa o que vão falar para você depois, porque deixa eu te falar uma coisa: a solidão vai bater na sua porta, a injustiça vai tentar te paralisar, a calúnia, e a traição vai tentar. Presta atenção, o momento de traição vai tentar te paralisar, mas em nome de Jesus, lembre-se dessa palavra. Deus te trouxe aqui para que você saia daqui sonhando, batalhando pelos seus sonhos. Todos os dias ore pelos seus sonhos, irmãos. Para encerrar, eu quero compartilhar com você dois dos nossos maiores sonhos. Eu e o pastor Achado, nós temos dois sonhos assim que eles regem a nossa vida. Embora eu não seja um evangelista nato como bispo assim, esse cara tem uma facilidade para ganhar almas. Embora eu não seja um evangelista, eu sou pastor, mas o meu maior sonho da pastora Xana é primeiro que as nossas filhas sirvam a Jesus e sejam fiéis a Ele e deem bons frutos, que elas deem continuidade ao nosso ministério. E o segundo sonho é um dia poder me apresentar diante do meu Jesus, do meu Deus, e olhar para trás e falar assim: Senhor, está aqui a multidão que eu ganhei para o Senhor. Só eu sei, são só 5 bilhões de pessoas que eu ganhei, Senhor. Entendeu?
Mas, Senhor, é pouco. Eu podia ter feito mais, mas está aqui 5 bilhões de pessoas que eu ganhei para o Senhor. Irmãos, se a sua vida não tiver propósito, se você não sonhar, se você não tiver o seu coração agora, como está o meu aqui, palpitando forte pelos seus sonhos, me perdoe que eu vou falar, mas você está morto. Deus vai trazer vida sobre você hoje. Eu não sei quais são os seus sonhos, só tome cuidado para que os seus sonhos estejam conectados com o coração de Deus. Uma vez um amigo muito próximo, a esposa dele nos procurou e falou assim: o meu esposo está em depressão, está passando um momento difícil. Por quê? Porque o sonho dele é ser médico, ele não consegue pagar a faculdade, e ele está lá. E eu falei assim: eu vou ligar para ele. Eu marquei um café, conversando com ele. Eu perguntei, ele falou assim: não, pastor, é porque meu sonho é ser médico. E eu falei com ele: rapaz, amém, eu só quero te dar um conselho. Deus quer fazer de você um médico? E ele parou para pensar, e ele me lembrou. Eu falei assim: volta lá no passado, nas conversas dos seus pais, nas conversas que você teve anteriormente, veja se você não quer cumprir um propósito que não é seu. E ele descobriu que um dia o pai dele, numa festa de aniversário, uma festa, um casamento, não lembro, o pai dele falou assim: não, porque ele vai ser um médico. E só porque o pai falou aquilo, ele queria fazer aquilo pelo pai, até nobre, mas não era o que ele queria por ele, não era o que estava no coração de Deus. E ali ele entendeu, e a crise dele passou, irmãos. Ele estava lutando por algo que, na verdade, no fundo, ele não queria para ele. Ele só queria agradar o pai, que já tinha falecido, e para honrar o pai, em memória do pai, ele queria fazer aquilo. Eu falei com ele: se Deus te der condições, faça, mas você precisa ter certeza, é o que você quer, o que Deus quer de você. Irmãos, no ano passado, Deus falou comigo. Eu compartilhei isso com o bispo lá na rodoviária em novembro, que eu estava indo embora. Deus falou comigo que era o momento de viver do ministério, irmãos, integral. E não foi fácil manter esse posicionamento. Não foi fácil não ter um salário. Não foi fácil não conseguir proporcionar para minhas filhas e para minha esposa o que eu queria proporcionar para elas. Mas o Deus que me mandou nos sustentou. E teve um dia que eu estava em casa e um amigo da Ambev, que eu trabalhei na Ambev, me mandou uma mensagem e falou assim: tenho um emprego para você. E não sei se alguém que já trabalhou na Ambev, você trabalha na Ambev, se você sair você não volta. Ele me chamou para voltar e falou assim: tem um cargo aqui de chefia que é para você. Irmãos, um salário muito bom, quase 3 vezes o que eu ganho hoje. Plano de saúde, plano, ticket de alimentação, plano, como fala? Seguro de vida, presente para as minhas filhas de Natal e de Dia das Crianças, e várias opções de benefícios que eu falar aqui, vai ficar a noite toda. Irmãos, eu me senti tentado a aceitar, mas se eu aceitasse, não estaria aqui hoje cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Não estava no coração de Deus eu voltar para a Ambev, estava no coração de Deus eu vir para Arraial da Ajuda. Eu não me arrependo por isso, irmãos. Eu tenho tanta convicção, estava conversando com o Lucas esse dia, falando isso para ele. Eu não tenho dúvida de que Deus me trouxe para esse lugar. Deus me trouxe para cá. A adaptação é difícil, tem coisas que tem hora que a gente... Mas o que me conforta é ter um objetivo. Eu sei onde eu quero chegar. E durante o processo, as crises vão vir. Eu não vou parar, irmãos. Não vou deixar de sonhar com esse lugar aqui lotado. Eu não vou deixar de sonhar com pessoas aqui se rendendo aos pés de Jesus. A gente tendo dificuldade para administrar tantas pessoas ajoelhadas aqui aceitando a Jesus. Irmãos, eu sonho com isso. E eu creio que Deus vai me dar oportunidade, vai nos dar oportunidade de testemunhar um avivamento neste lugar. Mas esse avivamento está começando hoje no seu coração. Deus está reavivando os seus sonhos. Tudo começa hoje com esse reavivamento no seu coração. Fique de pé comigo. Eu quero orar por você que se encontra nessa noite com os sonhos mortos, adormecidos. Se você está com seus sonhos